Olá, meu nome é Raimundo Emílio e o motivo da qual estou fazendo esse vídeo é um motivo de esclarecimento, informação, interação, repassar fatos e momentos, situações na qual eu, como cidadão brasileiro, observo essas situações em pontos e momentos são nebulosos, não são claros, são tendenciosas, são meias verdades. O ponto específico do qual eu me refiro é a respeito da nossa história, ao nosso período do Brasil Império, a partir de 1822, na qual, às vezes, navegando pela web, filmes, novelas, qualquer conteúdo nacional, sempre é passado uma imagem do então, outrora, imperador Pedro II e Pedro I como monarcas, ditadores, como ditadores. E observando essa situação, fiquei intrigado. Fui a livros, pesquisei, e ao conhecimento vago que nós temos, aquilo que nos é passado na escola, aquelas análises rápidas, a qual somente são para tirar notas boas, dadas essas informações e o conteúdo repassado, fiquei intrigado e resolvi me aprofundar. E verifiquei que, por algum motivo, quando se trata do Brasil Império e do outrora dos imperadores Pedro I e II, sempre é passado a imagem do país como uma nação na qual vivíamos debaixo de um autoritarismo de um rei, como que se o rei fosse um autoritário. E o próprio termo império, por incrível que pareça, e a mim mesmo, antes de me aprofundar, transmite-nos de uma maneira superficial a ideia de vivermos em um estado autoritário, sob o jugo de um ditador, ao qual a história, os livros históricos não poéticos, estou me referindo a livros históricos porque a história se limita a fatos reais, a verdade do ocorrido. Então, os livros poéticos tendem a acrescentar fantasias, opiniões e posições do autor. Então, para começar,
Irei, de início, irei começar. Lógico, o início é o começo. Vamos lá. O Império. Por que Império? Temos a ideia que Império era porque ele vivia debaixo de um jugo de um ditador, de um rei, de um soberano autoritário, na qual Império vem do latim, significa império, ou seja, um território extenso contendo um conjunto de povos etnicamente diversos, governado por um soberano denominado imperador. Eis aí o motivo da nação ser denominada outrora império, porque devido a seu tamanho geográfico, sua extensão territorial ser extenso, e dentro desse território habitar conjunto de povos de etnias diferentes, né? Sabemos europeu, asiático, africano, os escravos, os povos nativos, indígenas, enfim. E por esse motivo é que denominava-se império. Imperador é, no caso, soberano, que governa, que o dito império. Então não tem nada a ver com autoritarismo ou como se o rei fosse, no qual fosse o rei fosse esse tirano. Eu mesmo já assisti desenhos, filmes, canais que sempre tem essa atenção, esse cuidado de descredibilizar a figura, a imagem do outrora imperador Pedro I e Pedro II. Não entendo porquê, mas a minha preocupação é expor a verdade. Acredito que o povo sem passado nunca terá um futuro. O futuro ao qual estou me referindo ao futuro que está predestinado à nação brasileira, futuro grandioso, uma nação grandiosa, gloriosa, poderosa, majestosa em todos os seus aspectos. Enfim, esse imperador provinha de uma aristocracia. Irei fazer uma rápida ligação com o império também bem conhecido, qual foi o Império Romano. Por que da minha ligação do Império do Brasil com o Império Romano? Volto a repetir. Porque já ouvi comparações, menções, citações pejorativas, citações na qual o objetivo é diminuir, descredibilizar e manchar a imagem de um nobre homem que na história está fixada a sua imagem, Pedro II e Pedro I. A aristocracia vem do grego, significa kratos, aquele que se destaca
governo dos melhores. Na aristocracia romana, os aristocratas eram denominados patrícios, eram de fato os cidadãos romanos. Estou me referindo a uma época dada à Idade Antiga. Irei referir-me agora um pulinho na Idade Média à aristocracia europeia, porque da aristocracia romana estou pulando para a aristocracia europeia, porque na aristocracia europeia continha-se além reis e príncipes, que era o título mais alto da aristocracia. Mais 5 títulos são duque, marquês, conde, visconde, barão. E tanto na aristocracia romana como na aristocracia europeia, todo o poder era concentrado nas mãos dos aristocratas. O imperador, no caso do Império Romano, e dos reis, no caso da Idade Média europeia. Lembrando que o fim e a queda do Império Romano marca o fim da Idade Média, o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Então esse poder era concentrado na mão dos aristocratas, tanto na Idade Antiga em Roma, que eram os patrícios, como na mão dos reis, príncipes, duque, visconde, barão, na Idade Média europeia. Por que essa ligação? Tem que ser feita essa ligação pelo fato de que, novamente, vem à minha mente filmes, novelas, séries, na qual nós crescemos e vemos a imagem do rei como um tirano. No Império Romano, sim. Os reinados europeus na Idade Média, sim. O poder era concentrado nas mãos dos reis, dos príncipes. Porém, no Brasil, a nossa monarquia, que era o modelo que vigorava no país até então, monarquia constitucional parlamentarista, existia 4 poderes: legislativo, executivo, judicial e o 4º poder, que era o poder moderador. Todos os poderes servindo como freios e contrapesos entre ambos, e todos estavam sob a Constituição. Todos os poderes dos ditos poderes constituídos estavam descritos na Constituição. Diferente da Idade Média, diferente do Império Romano, onde o imperador detinha todo o poder.
onde os reis obtinham todo o poder. Se temos hoje os poderes executivo, judicial, legislativo, graças a Pedro I e a sua Constituição Liberal, Constituição de 1822. Fato que eu mesmo, como cidadão brasileiro, desconhecia. Creio que, assim como eu, muitos têm a ideia que o que aconteceu no Brasil foi algo como que uma evolução, a transição do Império para a República foi como se fosse uma transição evolutiva da história. Eu mesmo tinha essa ideia. Porém, os livros históricos relatam que o que aconteceu de fato foi um golpe que culminou com a queda do Império. Não sabe-se por quê. Pedro II não reagiu, da qual aqueles militares que estavam sob controle e a influência de Marechal Deodoro da Fonseca, segundo Dom Bertrand, tratava-se de menos de um quarto do exército. Não sabe-se por que o golpe ocorreu e o Brasil mudou de sistema. E a história também mostra que após a mudança brusca do regime de governo, de Estado que aconteceu no nosso país, inicia-se um longo período de estabilidade, guerras, revoluções, golpes de Estado. País que outrora desfrutava de uma calmaria, durante esses 100 e poucos anos após a queda do Império, até hoje, passamos por muitas confusões. Então, o motivo de eu estar passando esses fatos verídicos, reais, históricos, é trazer luz a momentos, esses momentos que se encontram muitas vezes por trás de uma cortina de neblina. Esses muitos pontos não estão claros no conhecimento e no entendimento de nós brasileiros. No reinado do então da Majestade Imperial Dom Pedro II, havia liberdade de imprensa. Nunca, em uma só vez, a mesma data, a mesma foi atacada. Gozou de prosperidade e liberdade individual e de pensamento, e institucional, e representatividade. A distribuição de rendas foram típicas do regime monárquico. Leis flexíveis, diminuição dos poderes das autoridades e o aumento do poder do cidadão. O imperador seguia à risca a Carta Magna. Lembrando que não é minha posição pessoal, nem opinião. Minha preocupação somente com os fatos históricos, com a verdade.
havia muita liberdade de imprensa. Uma frase que eu tenho em memória era que o imperador Pedro II sempre afirmava que imprensa, informação se combate com informação. Então, esse homem falho como qualquer homem, mas como chefe de Estado, tem a sua história inspiradora, limpa, caráter exemplar. A liberdade de imprensa nunca foi atacada durante seu reinado. O Brasil gozou de prosperidade, liberdade individual, liberdade de pensamentos e liberdade institucional. A representatividade, a distribuição de renda foram típicos do regime monárquico. Fica essa situação pragmática dos fatos reais, dos livros históricos, com textos, imagens, reportagens, da qual eu, como cidadão, já vi e ouvi muito. Então, essa é a maneira que eu encontrei de ajudar meu país, a maneira que eu encontrei de fazer algo, tinha que fazer algo. Eu creio que o povo que não tem passado não terá futuro. O povo perece por falta de conhecimento. O mestre dos mestres já tinha afirmado isso. Então, espero ter ajudado, na qual o objetivo final de tudo isso é somente elucidar a verdade. Simplesmente a verdade. Agradeço, que o Senhor nos abençoe.